Oi, amigos e amigas. Enquanto a minha esposa aí, Cleide, ela prepara o almoço, vocês vão ouvir aí no fundo o som das coisas sendo feitas lá. Eu queria passar uma informação para vocês. Algumas informações. Primeira informação, você está vendo o fundo que eu estou usando, né? É de viagem. É sobre isso que eu quero falar. Não, eu não vou viajar, ninguém vai viajar. É quando a pessoa viaja na maionese, fala besteira sem saber do que está falando. Deixa eu explicar. A questão de mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, eu dei uma aula numa igreja presbiteriana independente, numa determinada cidade, e eu usei uma ilustração que talvez eu não devesse ter usado. Naquela época, eu estava falando sobre questão de dinheiro, dízimos, ofertas e coisas afins. E fazendo uma ilustração, a Mega Sena, se não me falha a memória, estava acumulada em torno de mais ou menos uns 35, 40 milhões de reais. Era um bom dinheiro. E eu disse que muitas vezes Deus nos coloca para administrar bens materiais, mas não para que isso seja somente para o nosso conforto, mas para o conforto daqueles a quem Deus também quer beneficiar através de, dessa verba que nós estamos administrando. Usei alguns textos bíblicos como exemplo, inclusive 2 Coríntios capítulo 9, e depois, qual não foi minha surpresa, 3 ou 4 domingos depois, um presbítero de uma outra igreja, não era nem daquela, falando também na escola dominical, criticou a minha fala, dizendo que alguém havia sugerido naquela igreja que nós jogássemos na Mega Sena. Isso seria dar uma mãozinha para Deus e coisas afins. O que eu disse? Eu disse o seguinte: são 35 milhões, pensa comigo. A 0,5%, você vai ter aí algo em torno de 175 mil reais, 175 mil reais por mês na aplicação na caderneta de poupança. Alguém aqui já ganhou 17.500 reais de salário por mês? Não, nem eu. Então eu sugeria isso. Você pega desses 175 mil, pega 17.500 para você sustentar a sua família, e o restante disso você aplica na obra do Senhor. Existem igrejas que têm pastores que não estão ganhando salário, nós poderíamos ajudar esse companheiro a ter um salário mensal. Poderíamos aplicar em pesquisas, poderíamos aplicar em tudo, menos em reforma de templo, porque não é para essa finalidade que os nossos dízimos se prestam. E no mês seguinte você teria novamente mais 175 mil reais para aplicar em 17.500 para o seu sustento, uma vida nababesca, e o restante disso, 160 mil reais, para aplicação nas obras do reino. Barco para quem está evangelizando lá no Xingu, remédios para dispensários, poderíamos pagar um médico ou um dentista ou alguém que uma vez por semana pudesse vir às dependências fechadas da igreja, que mais parece mausoléus, onde Deus está enterrado, morto e enterrado, para fazermos alguma coisa em benefício da sociedade. Foi isso que eu disse. Eu não incentivei ninguém jogar na loteria, na Mega Sena, ou seja lá que tipo de jogo foi. E também não estou dizendo que nós vamos ajudar Deus, porque Deus é incompetente. Mas, infelizmente, aquele irmãozinho, aquele presbítero, acreditou no fofoqueiro que foi falar sem saber o que estava falando, e eu fiquei taxado como sendo aquele que quer ajudar Deus a resolver os seus problemas. Incrível. Incrível. Bom, isso já faz 2 anos e pouco. Então agora eu já posso falar desse assunto livremente. Mas ficou chato? Ficou. E muito chato. Por quê? Por uma razão única. Se eu não sei o que foi falado,
e por que foi falado, e como foi falado, em que ocasiões isso foi dito, e joga a chave fora. Porque é ruim falar contra os irmãos da igreja sem saber o que é que está falando. Então, 2 conselhos. Primeiro conselho, ao fofoqueiro de plantão. Em vez de ficar pensando no jogo do Corinthians, na galinha que vai comer com macarrão assim que terminar a escola dominical e coisas afins, presta atenção quando eu estiver ensinando ou quando qualquer outra pessoa estiver ensinando para aprender. E a quem ouviu e não sabia onde foi que o galo cantou. Cuidado quando falar de alguém. Isso pode trazer consequências. Entendeu? Esse é o meu recado para hoje. Tchau.